Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de dezembro de 2013. É uma sexta-feira, o verbete é de número 2884. Ele tem 6 páginas, 47 elogias e 20 máximos. O tema é textualidade verbetográfica e a especialidade é conformatologia. Quem redigiu o verbete fui eu e a gente vai discutir então essas 2 horas aqui sobre o verbete. Acho que todos já devem me conhecer. Eu só vou ressaltar que a minha formação é em matemática, mas eu sou uma pessoa estudiosa, curiosa na questão da linguística, da contextualidade, da textualidade, da coesão, coerência textual, tá bom? E também sou professora da verbetografia aqui, coordeno o programa Verbetografia. Então, a gente pegou todo aquele estudo e está fazendo uma analogia com a textualidade verbetográfica. Tá bom? Bom, a textualidade verbetográfica é a qualidade, condição ou caráter da unidade significativa e comunicativa das entradas da enciclopédia da conscienciologia, na observância da coerência e coesão intra- e interverbetes, através da manutenção do megafoco do sentido lógico e racional na informação. Na pensenologia, a gente destaca o holopensene pessoal da comunicabilidade verbetográfica consistente, os nexopensenes, a nexopensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade, a adequação quanto ao emprego das variáveis autopensênicas, que são aquelas pertinentes à própria pessoa, ou as pensênicas, que são as pensenidades de uma maneira mais geral. A coesão íntima da maxipensenização. Na fatologia, a clareza textual do verbete, criando harmonia e agradabilidade à leitura. A coesão e a coerência textual do verbete pré-estruturadas pela chapa verbetográfica. A qualidade do texto, a concisão, a correção, a grafia, a flexão das palavras, a concordância, a regência, a elegância, a simplicidade, a originalidade, a ordem direta na construção frasal, a expressividade, as escolhas corretas das palavras para a exatidão da comunicação. O fato de a coerência depender do estreitamento entre a intenção de escrita do verbetógrafo e os conhecimentos dos interlocutores, o encadeamento lógico, a criação do hábito da leitura, o interesse em abstrair as informações das interrelações com as coisas e com o outro, a organização pensênica do verbetógrafo, a teática da cosmoética no respeito ao leitor, a função tarística do verbete concretizada no momento da apreensão pelo leitor na mensagem central intencionada de ser expressa pelo verbetógrafo, a chancela do conteúdo do verbete pela verbação exemplarista do verbetógrafo, transcendendo a questão da textualidade verbetográfica. A gente chama a atenção que tem 27 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. E, para fazer jus aí ao texto, né, da textualidade verbetográfica, eu espero que esteja bem coeso aí todos os itens. Na parafatologia, a conexão interdimensional expressa no verbete, a ampliação paracerebral do verbetógrafo, o entrosamento paracerebral com o amparador de função, o compromisso do verbetógrafo com a tares parapsíquica e a paracoerência lógica, embasando a textualidade verbetográfica. No detalhismo, a gente chama a atenção também que tem 14 máximos, e na argumentologia nós destacamos, então, os parágrafos. Há evitações, que, objetivando a qualificação da argumentologia, nós citamos 15 evitações a serem observadas na escrita do verbete enciclopédico. Na verdade, não só no verbete enciclopédico, essas evitações servem para qualquer tipo de escrita, né? Artigo, livro. E na criteriologia, no enfoque da redaciologia, 11 critérios a serem observados na escrita do verbete para a construção da textualidade verbetográfica. E o mesmo comentário também ajuda na escrita
de artigos, de livro, né? E eu também cito aqui também, eu gostaria de destacar a intertextualidade, que eu faço uma chamada de responsabilidade a gente, nós verbetógrafos, nós escritores da Conscienciologia, da responsabilidade da TARES com o leitor, da gente procurar fazer os textos cada vez mais coesos, coerentes, certo? Na remissiologia a gente destaca coesão textual, conformática, louçanista estilística, técnica da qualificação dos verbetes e o verbete. Frase enfática: o verbetógrafo tarístico dedica-se à aquisição do confort enciclopédico, alicerce da textualidade verbetográfica, para expressar de modo insofismável os conceitos conscienciológicos. Questionologia. Você associa o empenho assistencial com o esmero na aplicação do confort verbetográfico? Quais ações tem empreendido para ampliar a qualificação autografo-pensênica dos verbetes e facilitar a tarefa do leitor tertuliano ou teletertuliano? Na bibliografia específica, a gente coloca 3 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Compreensibilidade, lógico-pensenidade, interpretabilidade, nexo-pensenidade, retilinearidade, inteligibilidade, neorismologia, redaciologia, argumento, linguística, concisão, coesão, clareza, coerência, conexidade, consistência, congruência, conceituação, comunicologia e conformatologia. Bom, gente, antes de passarmos aqui as perguntas dos teletertulianos, eu queria contextualizar o verbete, né? Eu fiz há algum tempo atrás um artigo para a revista Consciência, que é os aspectos da coerência grafopensênica, requisito da TARES conscienciológica. Na verdade, foi quando eu comecei a estudar essa questão da coerência, coesão textual. E na época eu fazia revisão de textos, né, para a revista Consciência também. E aí eu precisei de estudar tudo isso e sempre fiquei interessada nesse assunto. Aí eu comecei a entender um pouco mais a elaboração dos verbetes, né, e comecei a ver algumas especificidades entre a coesão textual comum e a coesão textual da verbetografia, que ela é bem específica. A coerência é mais ou menos a mesma coisa, né, de dar uma unidade significativa para o texto, mas também, para você buscar a coerência da verbetografia, é um pouco diferente de buscar a coerência no texto em geral. E aí eu me animei a fazer esse verbete, espero que tenha dado conta, a gente vai discutir mais ele aqui. Mas eu não sou, assim, uma formada em linguística, em literatura, em língua portuguesa, nada disso, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Bom, além disso, a gente tem aqui alguns convites para vocês. O primeiro que eu faço é para o programa Verbetografia EAD. Ele vai começar no dia 27 de fevereiro. É um programa que a gente considera que tem conseguido obter os resultados esperados pela gente, que é, no máximo de 3 meses, a pessoa conseguir escrever o seu verbete. A gente tem tido, nas últimas turmas, a gente tem tido bastante resultados nesse sentido. Acabam, né, os 3 meses de programa e as pessoas já começam a enviar os verbetes para revisão, para a equipe de revisão. E nesse programa a gente coloca, são, portanto, 12 semanas, 3 meses, a gente coloca as aulas gravadas no ambiente Moodle, a pessoa baixa essas aulas em casa, ela assiste quantas vezes quiser, no momento que puder, e uma vez por semana, às quintas-feiras à noite, de 7h30 às 9h30 da noite, a gente tem uma aula online para discutir não só as dúvidas que surgiram, como a produção daquela pessoa. Então, mesmo que por acaso não dê para a gente discutir a produção específica de um participante, aquele participante vai receber em casa,
por escrito as sugestões de revisão para ele. Então, todos recebem semanalmente uma revisão da produção dele até aquele momento. É uma revisão pontual, porque a gente não sabe como é que ele vai construir o verbete dele todo, vai sendo construído pontualmente. Então, por essa razão, chega no final, a gente tem que submeter a revisão da equipe de revisão, porque o revisor vai olhar o verbete como um todo e vai ver, aí sim, a coerência e a coesão de todo o verbete, a unidade significativa de todo o verbete. Tá certo? A gente convida todos vocês que querem participar da enciclopédia para participarem do programa, porque facilita, dá uma certa organização. Quando a gente fala que no final dos 3 meses o verbete está pronto, obviamente é para aquela pessoa que assiste às aulas semanalmente e que nos envia o trabalho semanalmente. Tá certo? O programa não vai fazer nenhum milagre se o participante não corresponder, tá certo? A outro convite aqui é para agora, para o dia 28 a 30 de dezembro, o curso Desperticidade, que vai ser ministrado aqui pelos EPICONs, Moacir Gonçalves, Everton Santos e Luiz Gonçalves. Vai ser feito aqui mesmo no CAEC, né? E tem alguns campos, né? São 3 campos por esses 3 EPICONs, e tem alguns benefícios, como, por exemplo, ampliação da autopesquisa, desbloqueio encefálico, ampliação do autoparapsiquismo, auto e heterassédios conscientes. Começa amanhã, certo? Outro convite é da Semana da Escrita, para o dia 10 a 19 de janeiro, onde vai ter assim, o campo conscienciográfico nos dias 10 a 12, tá certo? Também vai contar com o EPICOM Moacir Gonçalves e a equipe de autores da Uniescom, certo? É um curso que vai fortalecer aí a condição, né, de cada um de nós aí para escrever o próprio livro, tá certo? Tem também o curso Higiene Consciencial, que vai ocorrer no dia 31 de dezembro, no auditório do CAEC. Aliás, começa no dia 31, que vai 31, 1º e 2 de janeiro, tá? E o lema é Conquistando a Homeostase no Micro-Universo Consciencial. Então, se você quer ficar com o seu micro-universo bem tranquilinho, né, rumo à desperticidade em 3 anos, vamos dar o convite aí para fazer a higiene consciencial, tá certo? Bom, então vamos agora às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa. Apenas meu ponto de vista. Além de considerar-se a conscienciologia como neociência, creio que um termo interessante, talvez o neologismo, seja chamarmos de pós-ciência e pós-religião. O termo pós-ciência não descartaria a ciência convencional, apenas acusaria um novo cenário parafísico e extrafísico que transcenderia o escopo da ciência, mal comparando a teoria da relatividade geral, que afirma que a gravitação é um efeito da geometria no espaço-tempo. Até hoje, este conceito de Einstein é de difícil compreensão para a ciência. Olha, eu tenho uma concordância com você e outras discordâncias. A minha concordância é que eu também não gosto muito da condição de falar que a conscienciologia é uma ciência, porque parece que a gente está reduzindo a conscienciologia à ciência. Mas o professor Valdo coloca que a conscienciologia é a ciência das ciências. E também a neociência. Para mim, a neociência, ou pós-ciência e pós-religião, para mim não muda muita coisa não, sabe? É só um eufemismo chamar pós-ciência e pós-religião. Eu não vejo assim, tanta importância de mudar de neociência para isso. Eu acho que o mais importante, no meu ponto de vista, é a gente entender bem algumas diferenças e alguns acrescimentos, né, entre a ciência convencional e a ciência das ciências, que é a conscienciologia. Primeiro que eu acho que a ciência tem critérios. Na conscienciologia, a ciência das ciências tem princípios. Esse é, para mim, um conceito, uma diferenciação básica aqui. Na ciência convencional, se usa os critérios
da experimentação, da refutação e da correspondência, que na verdade é coerência, né? Daquilo que se está propondo com a vida comum, o mundo, os fatos, e na verdade não são parafatos, são só os fatos, né? A experimentação no sentido de experimentar até o outro, na ciência mais sociológica, né? Experimenta o outro, experimenta o objeto, a coisa, mas não experimenta a si próprio. Já na ciência conscienciologia, ao invés da experiência, da experimentação, tem a autoexperimentação, onde o objeto experimentado é a própria consciência. No lugar da refutação, a abrangência é maior do princípio da descrença, que usa da autoexperimentação para ratificar ou refutar aquela hipótese, aquela ideia em pesquisa. E, para mim, a correspondência, no lugar do critério da correspondência com o mundo físico, a Conscienciologia usa a cosmofisiologia cosmoética, que é a correspondência com o cosmos, né? E a ética do cosmos. Tá certo? Enquanto que a ciência convencional usa a ética convencional, aqui a ética do intrafísico. Então, para mim, assim, quando você fala na ciência das ciências, eu penso que é para pensar na cientificidade nossa, para não fugir daquilo que a gente já sabe e acrescentar coisas maiores. Mas eu concordo que me incomoda também um pouco até da denominação ciência das ciências. Rosa, eu queria, enquanto você estava esclarecendo as diferenças, eu pensava que uma ciência mais delineando um neoparadigma, que aí pode estar bem esclarecida a diferença, porque você esclarecia convencional, não convencional. Mas eu acho que isso não resolve. Não, seguramente que não. A ciência configurando um neoparadigma, isso para mim é pior ainda, porque você está pegando a ciência convencional, tentando fazer que ela cresça por um paradigma maior. Não. Eu acho que tem que ter um corte. Não, o neoparadigma do ponto de vista que o paradigma científico tem que ter um corte, tem que ter um como que você fala, um acréscimo, assim, para poder chegar no paradigma consciencial. Não tem como fazer uma conciliação assim, sabe? Tem que ter um corte para chegar lá, porque senão você vai sempre achar que você consegue chegar na conscienciologia ampliando os conceitos da ciência convencional. Você tem que cortar com o paradigma intrafisicalista para poder chegar no paradigma consciencial. Mas começar a estudar conscienciologia implica isso? Sim, mas porque assim, o mesmo estudo da conscienciologia vai fazendo a diferença. Não, eu concordo com você. Você só sabe, você só consegue estudar a si próprio se você consegue estudar tudo que existe à volta de você. Então, assim, quando você fala em autoexperimentação, você não exclui a experimentologia, entendeu? A autoexperimentação, você inclui a pessoa que está pesquisando, mas para ela pesquisar a si própria, ela tem que conhecer tudo que está no entorno dela. E aí eu não estou dizendo que a conscienciologia joga fora a ciência, não é isso. Mas ela por si só, ela é a ciência das ciências, como o professor Valdo chama, porque ela extrapola a condição da ciência, entendeu? Claro. Entendeu? Mas eu acho que, eu concordo com você, ninguém está falando aqui que a ciência é para jogar fora, até porque eu tomo remédio até hoje, todo mundo aqui toma remédio até hoje, né? A interparadigmas é para fazer, no meu ponto de vista, é para fazer o confronto entre os paradigmas, entendeu? Não é para você chegar, por exemplo, levar, por exemplo, o conceito de coerência que eu discuti lá na Interparadigmas. Não é você pegar o conceito de coerência na ciência convencional, é aquele conceito que não admite ambiguidade, entendeu? Já aqui na conscienciologia, tem que admitir a ambiguidade, porque você vai eliminando a ambiguidade à medida que você vai evoluindo. Então, assim, a princípio não tem nada, sabe? Você tem que dar um salto de qualidade aí, porque senão você não chega na outra, entendeu? É nesse sentido que eu falo que tem que dar um salto, não dá para fazer aconchego, entendeu? Se você não romper com essa questão de que a coerência, ela isola, sabe? Isola a ambiguidade, né? Você não chega lá. Entendeu? Ainda tem, na ciência convencional tem a subjetividade, né? Tem as ciências mais subjetivas, que aí faz o consenso da intersubjetividade. Tudo isso a gente sabe que faz.
mas ainda não é o paradigma consciencial, o modo de ver, sabe? A consciência. No meu, ainda tem que estudar muito isso, sabe? Mas vamos estudando. Tá? O que são as obras a serem lançadas? Lexo de ortopensatas verponológicas e Homo sapiens neonatus. O Lexo de ortopensatas, até se você quiser complementar, você pode complementar também. Eu tenho aqui o professor Valdo está fazendo pensatas. O que são pensatas? São pensamentos, ditados, princípios, enfim, expressões, né? Mas expressões com conteúdo encerrado ali, né? Que falam da conscienciologia, tá certo? Então tem aquela questão, ele lê tudo que já existe, né? De pensatas já na ciência convencional, na literatura, mas ele faz uma ruptura com tudo isso e amplia. Quando eu falo ruptura, não é que ele esquece, ele aproveita, mas ele não concilia, ele rompe com a ideia, com o princípio intrafísico dali e avança para os princípios mais conscienciológicos e extrafísicos e multidimensionais. Tá certo? Eu não sei se ficou claro o que você quer, né? Não sei se tem alguma sinonímia para ortopensatas que sejam mais fáceis da pessoa, máximas, né? Então. Agora, com relação ao Homo sapiens neonatus, bom, quando eu cheguei aqui em 2001, o professor Valdo tinha o projeto de fazer uma trilogia: Homo sapiens neonatus, Homo sapiens reurbanizatus e Homo sapiens pacíficos. Ele fez o reurbanizatus, fez o pacíficos e não fez o neonatus. E depois, com a Evolucim, que é uma instituição conscienciocêntrica para cuidar das crianças, né, para trazer desde a infância os conceitos da energia, da consciencialidade, da cosmoética para as crianças, ele parece que delegou essa função, né, de escrever esse Homo sapiens neonatus para os coordenadores aí da Evolucim. Então, com relação ao Lexo de ortopensatas, eu acho que em pouco tempo você vai ter informação a respeito da publicação do primeiro volume. Não vai ficar só no primeiro, mas já tem, parece que já é o primeiro já constituído, né? Já está fechando o primeiro. Daqui uns 2 meses, talvez 3, você já vai ter notícias do lançamento. Tá? Vale a pena, é muito interessante. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui diariamente uma atividade de 9 às 11, 10 para as 11, onde o professor Valdo, sempre no início da mini tertúlia, que a gente chama essa atividade, ele lê 5 pensatas, tá certo? E a gente tem mais ou menos ideia do peso, da importância que vai ser esse léxico para a gente. Tá? E o Homo sapiens neonatus, sinceramente, eu não tenho muita informação em que pé está o andamento do livro. Tá certo? Que você falou sobre o neonatos, a informação que eu tenho é que a Aide Mello está coordenando esse trabalho. Ela pessoalmente está escrevendo, a Aide é voluntária da Evolucim, né? Tá. Então, nessa linha aí da ressomatologia, né, que é a especialidade deles, tá, eles estão empenhados. Aí, acho que cada um tem uma linha de pesquisa, mas, enfim, o que eu fiquei sabendo também é que tem várias pessoas, né? A equipe deles, em geral, está participando, e a ideia que é o carro-chefe, a coordenadora. Ele pede aqui como o e-mail da CAEC. Não sei se a ideia, a Evolucim tem algum e-mail aí, mas eu vou dar o e-mail do CAEC, é caec@caec.org. Se a gente não conseguir aqui, mas eu penso que vai conseguir, tem? Então, Evolucim,
gmail.com. Evolucim é com N no fim por causa de www.evolucim.com.br, tá bom? Qualquer dificuldade também, você pode entrar em contato com o CIAEC, que aí eles podem te dar informação. Poderia explicitar as diferenças entre meta-análise e mega-análise? Eu acho que essa pergunta deve ter sido para você ontem. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver se eu aprendi a sua tertúlia de ontem. Aí você complementa, pega o microfone aí, tá? Bom, na meta-análise, a professora Eliana Monfroy, que defendeu o verbete ontem, ela vai explicar para vocês. Mas, antes da Eliana chegar, eu fiz um resumo e eu estou me colocando em teste aqui. Não, mas você vai falar depois. Estou me colocando em teste aqui para ver se eu aprendi direitinho, tá? Então, é uma técnica onde primeiro você faz uma revisão bibliográfica sobre o tema, recolhe tudo a respeito daquele tema. E depois faz uma análise comparativa, buscando uma síntese consensual. É isso? E a mega-análise é uma técnica que o professor Valdo Vieira criou para ter uma visão cosmofisiológica do texto e que hoje é o João Paulo que faz para a gente essa mega-análise diariamente aqui. Hoje, no início, eu li a mega-análise que ele fez aqui no Tertuliário, que, aliás, eu vou mostrar para vocês que ele fez assim um efeito visual aqui, olha. Tá vendo? Ele fez um CARC, um desenho, um somatório, um K, alguma coisa que vocês queiram. Né? Um somatório se você pensar no contorno externo e um K se você pensar no contorno interno. Tá certo? Então, ele coloca 20 palavras, essas 20 palavras são palavras que ele considera mais significativas do texto, de tal modo que, se uma pessoa lê essas 20 palavras, ela vai ter uma noção da cosmovisão do texto. Tá certo? É uma técnica. Essa técnica foi criada pelo professor Valdo, mas que o João Paulo fez um verbete, vocês podem olhar o verbete que o João Paulo escreveu, e ele continua fazendo sistematicamente, para cada verbete, diariamente aqui, a mega-análise. Rosa. Eliana, depois eu quero que você fale. É sobre a mega-análise. Eu vejo que ele traz, você me complementa, mas ele traz as essências, é como se ele pegasse a essência do texto e resumisse aqueles parágrafos ou o texto, o verbete, em palavras que dizem tudo a respeito, né? Então ele pega as palavras que são essenciais do verbete. É por isso que ele faz a cosmovisão, por isso que ele dá a cosmovisão no texto, porque ele pega as essenciais, tá certo? Que mais pesa. Muito bem, Fabiana. Tá certo, Eliana? Complementa aí. Professora Rosa. Em Fatologia, página 17, quarta linha, poderia falar da importância da ordem direta na construção frasal do verbete? Essa ordem direta, eu pessoalmente, gostava muito de escrever na forma indireta, ou seja, colocar o predicado antes do sujeito, né? Em vez de colocar o sujeito, o verbo e o predicativo, eu colocava o contrário. Eu gosto muito, eu acho muito estiloso, mas nem sempre fica claro para a pessoa que está lendo. Então, de tudo que eu estudei aí sobre coesão, coerência, da textualidade, a maneira mais textual de se fazer, de construir um texto, é fazendo na ordem direta. Certo? Fica mais claro para o leitor. Desce mais redondo para o leitor, vamos chamar assim, né? Fica mais amigável para o leitor ler. Certo? Rosa, só complementando, essa é a indicação, a orientação na linguagem técnica, na linguagem científica, que se usa sempre a linguagem a ordem direta. Mas eu, pessoalmente, eu era acostumada a colocar, talvez por resquício do passado, de alguma coisa literária, não sei o que eu escrevi no passado, que eu tinha esse hábito de trocar, entendeu? Então, agora eu já estou me policiando a escrever na ordem direta. Então, isso, como você falou, além de ser científico, ele constitui numa textualidade mais agradável, né? Porque a textualidade, na verdade, ela visa o quê? A facilidade para o leitor e a agradabilidade também para o leitor
e a inteligibilidade, né? A informatividade, né? A informação, passar a informação de uma forma limpa. E realmente você não tem... Dependendo do texto, ele até pode ser usado na forma indireta, mas sabe o que eu penso sobre isso? Que para chegar a escrever bem na forma indireta, primeiro tu tem que saber. Porque o encadeamento da ideia vai na forma direta. Agora, em termos de revisão de verbete, que a gente tem experiência, quando você pega um verbete que você está com dificuldade de entender o que o autor quer colocar, quase sempre ele está com uma forma contrária ali. E aí, se você propõe para aquele verbetógrafo colocar, reescrever aquela frase na forma direta, quase sempre, a gente não pode generalizar, mas quase sempre a linguagem fica escorreita, fica mais tranquila e a pessoa consegue expressar exatamente aquilo que ela quer. Então, eu acho assim, se a gente... Eu estou falando para aqueles que têm dificuldade, às vezes, de escrever. Se você quiser começar a ter mais facilidade para colocar no papel aquilo que você pensa, porque pensar, você pensa multifatorialmente, você não tem uma sequência lógica necessariamente, né? Você vai pipocando ideias, né? Você vai fazendo um cenário analógico, assim, multi-analógico, né? E é muito rápido. Mas na hora de escrever, você tem que passar tudo aquilo para o papel. Então, uma técnica seria isso. Quem é o sujeito dessa oração, qual é o verbo aqui da oração e qual é o complemento daquela oração. E aí vai ficar... Oração, gente, não é de rezar, não. É oração, a frase, né? Então, aí você tranquilo, você começa a se disciplinar. E isso dá uma ortopensinidade grande. Começa a organizar o modo de você pensar também, né? Porque muita gente... Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de passar até para fala o que eu estou pensando. Quando eu vou falar, o negócio sai em turbilhão. E aí eu tenho que começar a pensar antes de falar para poder sair na ordem mais lógica, não só para você quanto para o outro. A gente fala aqui que é para criar textualidade, mas em primeira mão é para melhorar para você mesmo, né? Rosa, você estava falando da construção, né, da forma de construir a frase. Você notou alguma diferença em termos da estrutura do pensamento quando você mudou também a forma? Porque eu também tenho o hábito disso, e por isso é que eu estou falando, não sei se é uma certa complexidade que a gente tem até pensênica e depois acaba se refletindo, né? Eu acho que eu fiquei um pouquinho melhor. Então você relaciona isso, é isso? Em termos da forma de... É porque organiza, né? Organiza. Mas assim, eu não digo que eu ainda continuo assim. Quando eu vejo um texto, sabe, por exemplo, Saramago faz uns textos todo complicados, assim, eu acho aquilo maravilhoso, lindo. Eu acho que é meu lado, assim, mais literário. Essa forma indireta, ela dá margem à linguagem conotativa. Né? Aliás, a denotativa. E o que a gente tem que usar é a conotativa. Conotativa. Tá certo? Então, assim, no verbete, a dica que a gente dá para ficar um verbete mais... Não é mais simples, não. Você pode complexificar o verbete. Não tem nada a ver com complexidade com essa ordem da construção direta, não. Você pode... A complexificação é do conteúdo, né? Então, você simplifica aquele conteúdo, a leitura daquele conteúdo complexo através de uma linguagem mais escorreita, mais direta. Eu acho que funciona. Certo? Eu tinha esse hábito, e não sei se é por causa da arte também, quer dizer, a poesia, escrever de uma maneira mais... eu acho que é artístico. Entende? Que não é clara, para seduzir... Entende? Não sei por que me fez lembrar isso, essa forma não clara, não direta de dizer as coisas. Não, no meu caso ainda tem um agravante, que o árabe escreve da direita para a esquerda, né? Então eu não sei como é que ele constrói a frase, sabe como que é? Eu acho que só escrever da direita para a esquerda não quer dizer nada, né? Você pode pegar a mesma frase, construída, mas eu não sei como é que... Eu nunca estudei como é que eles constroem a frase. Então... Tem que estudar para ver, né, as minhas origens aí. Cada um de nós vai estudar a sua. Alguém quer falar? Eu não sei. Não. Fatologia, página 17, sexta linha. Poderia também esclarecer quanto à eliminação dos pronomes possessivos dos artigos indefinidos e quanto ao desafio da escrita do verbete coeso e sem uso da partícula que, de que maneira você encarou este desafio?
eu encarei o desafio de tirar o quê igual ao desafio matemático. Eu tinha dificuldade de colocar no papel, mais do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho mais facilidade para escrever. Mas eu tinha muita dificuldade. Então, quando eu tive que tirar o quê, eu achei assim um desafio, eu gostei do desafio. Você tem que ficar procurando formas de escrever a mesma coisa, sem alterar o conteúdo, sem escrever o quê. Mas essas duas perguntas que você fez, a eliminação dos pronomes possessivos e dos artigos indefinidos, a gente coloca aqui na fatologia, antes a gente tem a questão, a gente coloca a questão dos parasitas da linguagem. Eu tenho a impressão que o professor Valdo, quando disse que a linguagem da enciclopédia, para tornar-se mais científica, tinha que tirar esses parasitas da linguagem, e ele considerou parasitas da linguagem os pronomes possessivos, artigos indefinidos, e o pronome que também, eu penso hoje que ele também devia ter algum outro objetivo de fazer a gente modificar um pouco a nossa forma de pensar. Porque ele dizia assim, olha, a pessoa que vai ler um texto com muito que, com muito meu, com muito seu, sua, a pessoa fica assediada com aquelas partículas, no sentido de tirar o leitor da essência, da meta, da essência do que o texto se propõe a transmitir, e fica presa nessas partículas. E ele sempre trazia livros publicados assim, onde numa página só ele encontrava 20 quês. Ele, olha que absurdo, esse cara não sabe escrever. Às vezes era um autor renomadíssimo, assim, ele dizia que o cara não sabia escrever, porque repetia o quê? Tantas vezes. Hoje, no léxico dele e no outro livro dele, do dicionário de argumentos, ele está usando normalmente todos esses parasitas. E nem por isso fica uma linguagem ruim de você ler. É claro que ele não faz isso com abuso de linguagem. Ele sabe como empregar. Mas ele usou, e aí a justificativa, a explicação que ele deu foi para tornar o texto um pouco mais coloquial. Então, assim, ele tem coerência no que ele diz, que os verbetes devem ter uma linguagem mais científica, voltando aqui à questão da cientificidade, né? Uma linguagem mais técnica. Então, tem a ver. Você tirar os pronomes possessivos, o que, os artigos indefinidos, ele torna mesmo um pouco mais técnico. O fato de você ter que tirar o que, você tem que pensar tanto, você consegue mudar a forma da escrita. Mas no meu íntimo, assim, eu não sei se é porque modificou em mim, modifica uma coisa no seu pensar, entendeu? Na sua forma de pensar. É um exercício para você sair daquele estado que você está. Sabe? Assim, para sair você já vem acostumada a falar, a escrever muito que. A gente ainda fala muito que. Mas, assim, na hora de escrever, você tem que tirar um que, você tem que mudar uma maneira. É como se fosse assim, uma técnica para forçar a gente a mudar o modo de escrever. Entendeu? Quer falar isso? Condicionamento, né? Quebrar um condicionamento. E a gente vai acostumando. O que acontece comigo hoje? Eu já escrevo sem o que em qualquer outro texto. Eu já, automaticamente, eu já eliminei o que do meu texto. É interessante aí, a gente consegue escrever qualquer coisa, pelo menos até o momento, a minha experiência, sem a partícula que. O que a gente fica um pouco mais crítica também com o texto de outras pessoas. O que a gente não pode ter é apriorismo com o texto dos outros que escrevem ainda com esses, né? Porque as pessoas continuam escrevendo. Agora, aqui para você, a gente acaba criando os artifícios. Por exemplo, pronome. O meu, a gente já troca por próprio, por auto, né? O artigo indefinido, como é que funciona isso? Se for por exemplo, papel. Se for em vez de 2, numeral, você coloca o número 1. Né? Se for qualquer papel, você tem que se virar nos 30, mas não pode botar papel. Aí, colocar o papel fica definindo. Né? Aí você tem que pensar uma maneira de redigir novamente aquela frase
sem colocar o né? O uma não cabe em lugar nenhum, porque não pode ser mudado pelo número 1, né? Então, pelo numeral 1. Então, não tem de jeito nenhum. E o que, como a gente falou, o que tem um macetezinho também, que você pode mudar pelos quais, né? Mas nem sempre dá. Então, você tem que fazer uma mudançazinha para poder você não alterar o conteúdo que você quer passar, mas mudar a forma da frase. Na fatologia, página 18, quarta linha, na 18, na sexta linha. O fato de não bastar ter boas ideias para escrever o verbete, como muitos pensam. Não, eu não coloquei assim, muitos pensam, né? Só o fato de não bastar ter boas ideias para escrever o verbete. Sim, é assim, olha, a gente recebe também verbetes, a gente está falando da experiência da gente do dia a dia, vocês podem complementar aí, tá? Então, às vezes eu mesmo tenho uma boa ideia e eu não sei como colocar aquilo no papel. Eu vou falar a técnica que eu uso. Eu vou para a enciclopédia e fico buscando na enciclopédia, não igual aquilo, porque se a ideia foi minha, dificilmente você vai encontrar uma ideia igual àquela na enciclopédia. Mas, assim, alguma forma de escrever que eu posso usar aquela forma de escrever para traduzir aquilo que eu quero. Até que eu encontro uma maneira de escrever, porque às vezes eu não vem na minha cabeça uma maneira, eu chamo forma enciclopédica de escrever. Não fica uma maneira enciclopédica de escrever aquilo que eu estou pensando. E aí o jeito é eu pesquisar bastante na enciclopédia para ver. Sempre tem uma dica lá qualquer. Às vezes não repete nenhuma palavra do que você leu lá na enciclopédia, mas aquilo te dá um zoom assim na cabeça, assim que você consegue abstrair ali uma maneira de escrever aquilo que você quer de uma maneira enciclopédica. Você até fica assim, puxa vida, nem parece que foi eu que escrevi. Pode ser que nesse momento, nessa predisposição de procurar na enciclopédia uma maneira para escrever aquilo, pode ser que aí o amparador possa aproveitar para inspirar você. Pode. Mas se for isso, ótimo, né? Melhor ainda, né? Tá certo? O fato é que eu uso essa técnica comigo. E eu vejo que muitas verbetes, às vezes, que eu pego com ideias assim excelentes ali, mas que daquele jeito não pode ficar na enciclopédia. Não pode ficar no verbete, porque não está condizendo com a condição da escrita do verbete. E aí a gente sugere a pessoa mudar aquela maneira de escrever aquela ideia. Por isso que eu coloquei isso aqui, sabe? Porque não basta ter uma boa ideia. Teve uma boa ideia? Excelente. Escreve no papel do jeito que você teve a ideia. Depois, vai pesquisar, vai buscar, às vezes até na ciência convencional eu busco, entendeu? Para ver se tem já aquilo, ver se tem uma outra palavra mais assim usual do que aquela que eu estou usando, se é uma palavra de mais consenso entre as pessoas que estudam aquele assunto, tá certo? Então, eu vou pesquisando, eu pesquiso bastante quando eu tenho uma boa ideia. Então, eu diria para você que o não bastar ter uma boa ideia, porque a boa ideia é um ponto de partida para a nova pesquisa, certo? E não para você encerrar a sua pesquisa com a boa ideia. Não sei se eu fui clara. Rosa, poderia... Terminou? Não sei se terminou. Não terminei, mas pode falar, depois eu continuo aqui. Eu queria perguntar aqui em uma patologia, a falsa erudição, você fala da falsa erudição. Minha pergunta em um verbete que já é científico, não? Pode entrar aí essa falsa erudição? Eu acho mais difícil entrar, mas assim, o que eu chamo de falsa erudição? Existem algumas palavras emblemáticas na conscienciologia, sabe? Por exemplo, eu me peguei usando a palavra infiltração, que está na moda, e depois eu falei assim, gente, qual é a qualificação que eu fiz para saber se aquilo ali mesmo era uma infiltração ou não? Aí, max proexogênica, transafetividade, autotransafetividade, autotaque-ritmologia. Se a pessoa não compreende perfeitamente o que é isso, eu considero uma falsa erudição.
entendeu? Eu considero. E aí eu tenho muito cuidado comigo mesmo, sabe? Quando eu uso uma palavra, não estou dizendo que todo mundo que usa isso tem falsa erudição, não, por favor, tá? A gente trabalha, que a gente vem diariamente aqui, de 9 às 11 horas, para conquistar essa erudição conscienciológica, tá certo? Sim, mas assim, existem casos de falsa erudição. A pessoa está falando igual papagaio, entendeu? Ouve aquilo falar, não compreende aquilo de verdade, assim, no âmago, na essência da questão, e sai repetindo. E às vezes escreve um texto maravilhoso, lindo, mas o que significa aquilo ali? Você que está lendo não sabe e a pessoa que escreveu sabe menos ainda. É muito, tem que ver com o que você falou antes, não? É que é melhor tentar trazer mais, não mais simples, mas mais, a ver como se entendíveis para uma comunidade maior, porque senão fica só para uma população muito restrita, que tem esses conhecimentos claros, ¿no? Claros como en lo cotidiano. Parece que son científicos que son, mas están ya integrados en ellos. Mas a mayoría no está ali. Entonces pueden perder realmente essa sabedoria que dá verbete, ¿no? Mas olha só, a gente tem que ter cuidado um pouco, que assim, ó, onde que eu busco as minhas inspirações assim de texto simples, texto assim escrito com simplicidade, não é banal, não é banalidade, escrito com simplicidade, mas de bastante complexidade nos textos do professor Valdo. Ele tem aquelas palavras, aqueles neologismos, né? Como é que você fala? Sesquipedais, assim, que são enormes. Mas se você for ler a explicação que ele dá sobre aquilo, os textos complementares. Por exemplo, ele é capaz de fazer uma enumeração de sesquipedais. Para quem não sabe o que é sesquipedal, são palavras com 10 ou mais sílabas, né? E essas palavras, em geral, ele cria neologismo com 2, 3, 4 prefixos ali, às vezes com sufixos também. Então, não é isso que eu estou falando. É que você pode pegar uma palavra, até no nosso mesmo verbete, pode ter uma palavra dessa, mas assim, o emprego dela e a explicação dela deve ser de tal modo simples, entendeu? Que você consiga se fazer entender por outra pessoa que leia. Tá? Então, eu não estou falando do simplismo, eu estou falando da simples. Você também, eu sei. Mas é para a gente não confundir, porque tem às vezes algumas pessoas que ficam meio resistentes aos neologismos, né? Então, não é isso que eu estou falando. Tá? Eu acho assim, a gente deve usar os neologismos da conscienciologia, a gente deve usar a erudição conscienciológica, mas saber, assim, compreendendo aquilo, entendeu? Ter uma convicção íntima daquilo, se é aquilo mesmo que é, e não usar de qualquer maneira. Em docência, em caso em reaprendência, há um apartado que é transposição didática. O que significa? Significa que o conteúdo você tem que entender a que o aluno compreenda. Não serve de nada que você esteja em seu pedestal de docente, não? Isto assim, assim, assim. Porque se você não sabe fazer essa transposição didática ao aluno, fica exatamente a mesma coisa, não entendeu o aluno nada. Entonces, eso, transposición didáctica no es simplificar de una forma así, significa transmitir de forma que las otras personas, el nivel de las otras personas puedan entender. Sino para qué sirve la enseñanza, o sirve un verbete, o sirve un... ¿no? Tem um paradoxo que o professor Valdo utiliza isso em vários textos dele, que é o paradoxo da simplificação da complexificação. Esse paradoxo é muito bom, que é você pegar uma coisa bem complexa, né? Entender aquilo profundamente e conseguir fazer uma explicação daquilo, um entendimento daquilo de uma forma mais simples e não complicada, entendeu? Quer dizer, o complexo não é a mesma coisa que complicado. Então, esse paradoxo dele eu acho assim excelente, assim, sabe? Como técnica para a gente começar a escrever e se qualificar diante da conscienciologia, independente de você escrever ou não, né? Não falar, não explicar a conscienciologia para o outro, né?
É por isso que vou voltar à ideia que eu falei antes da essência, né? Por isso a gente tem que compreender bem a essência. A gente consegue fazer essa transposição de uma essência para a mesma essência numa linguagem mais facilitada. Principiologia, página 18, quarta linha. Como funciona o princípio da interpretabilidade na defesa do verbete? Esse princípio da interpretabilidade, ele não é não é propriedade aqui da Conscienciologia. Eu vi esse princípio nessa questão mesmo da textualidade. E o que passa de mensagem aqui, esse princípio, né, a essência desse princípio, é que a coerência, ela não está impressa no próprio texto que você faz. Então, por exemplo, a coerência verbetográfica, ela não está impressa no próprio texto. Você não pode chegar assim, olha, eu vou marcar aqui a coerência. Você não faz isso. A coerência, ela surge no momento da interação do leitor com o texto e com a intenção que a pessoa que escreveu teve de escrever. Tá certo? Aí é que se faz a coerência. Por isso é que diz que esse conceito de coerência ele está relacionado com a mundividência do autor e do leitor. E com tudo que as pessoas podem compreender a respeito daquilo. Eu trouxe até aqui desse livrinho, do livro da Coerência Textual, da Vilaça Koch e do Carlos Travaglia. Um texto aqui que eu acho excelente aqui. Quer ver? Tem um texto aqui que ele falando da questão da coesão e da coerência. Ele diz assim, depois, viu numa manchete, né? Depois do tango, chegou a vez do fado, em comemoração a vocês que vieram de Portugal. Depois do tango, chegou a vez do fado, na Arábia. Alguém entendeu alguma coisa? Agora, o que ele diz aqui? O leitor, sem ler a reportagem, só entenderá do que se trata pelo conhecimento de que o tango é a música da Argentina e do fado, e o fado é de Portugal. A Arábia é um país. A manchete está na seção de esportes do jornal. Quando saiu a manchete, estava se realizando o Campeonato Mundial de Futebol de Júniores, com sede na Arábia. O time do Brasil já enfrentara o time da Argentina e iria enfrentar o de Portugal. Sem essas informações, não expressas na manchete, mas que deveriam fazer parte do conhecimento do mundo do repórter e do leitor do jornal, este segundo não apreenderia o sentido que o primeiro veiculou com a sequência linguística. Entendeu? Então, assim, é uma manchete, mas quem estava naquele contexto, sabe, entendia tudo. E a gente não entende nada porque não viu, não estava naquele contexto. É nesse sentido que essa interpretabilidade, sabe? A interpretabilidade depende não só do que está escrito, mas da interação, do que o leitor sabe, com que o autor teve a intenção de escrever. Então, ele se faz nessa interação. E essa interpretabilidade seria isso. Tá? É quando o texto é aquele que é possível ter um sentido para a pessoa que conhece aquele contexto. Tá certo? Rosa, eu queria te perguntar na página 18, segunda linha, o desenvolvimento da megafocagem no exercício da verbetografia e o link com na página 21, com o item criteriologia, que você coloca aí 11 critérios a serem observados na escrita do verbete. Eu não entendi. Da página 21, qual é o item? Eu não entendi. Na página 18, da patologia, 18 eu entendi. Segunda linha. É o desenvolvimento do megafocagem, não é isso? Isso. E na página tendo 21? um link com, na página 21, o item criteriologia, onde você coloca assim 11 critérios a serem observados na escrita do verbete. Sim, o desenvolvimento da megafocagem no exercício da verbetografia. O verbete, a chapa formal dele, ele já proporciona a gente uma técnica, por si só, da gente focar, fazer o foco na escrita do verbete. Obviamente
que ele não é a prova do verbetógrafo, né? Então, a salvaguarda é o verbetógrafo está atento para manter o foco, tá certo? Então, assim, tem uma chapa que já te propõe um foco, mas, assim, não é propõe um foco, propõe uma técnica que é mais fácil de você manter o foco, mas o verbetógrafo tem que se dedicar a manter o foco, né, do que está escrevendo. Então, por exemplo, na verbetografia já tem a conformática, que é você fazer a definição, constituir aquele tema que você quer descrever. Depois a fatuística, tudo que aquele tema tem a ver com a sua apensenidade, com os fatos do dia a dia e com os parafatos da multidimensionalidade. Depois vem o detalhismo, todos os detalhezinhos que você quer ressaltar. Olha só como é que está focando. Se você mantiver o foco no seu título, você vai conseguindo manter o foco no verbete inteiro. Aí depois vem a perfilologia, que são os indivíduos, os personagens que estão envolvidos naquele tema. Então, o que está pedindo para você fazer aqui? Pegar aquele seu tema, aquele seu título e ver com que personagens ele está se relacionando, quais são os personagens que estão envolvidos ali. Então, é uma maneira de você focar. Na argumentologia, exemplologia, exemplo daquele seu título, daquele seu elemento que você está desenvolvendo no verbete. Culturologia, quais são as culturas que estão envolvidas naquele verbete. Aí você pode fazer algumas enumerações. E, por último, a acabativa, onde você tem outros verbetes que vão clarear aquele seu tema, sempre voltando para aquele seu tema. A frase enfática, que é a síntese do seu tema, e a questionologia, que traz o leitor para dentro do seu tema através de uma questão autopesquisística. Então, assim, a chapa verbetográfica foi para manter você numa trilha, vamos chamar assim, onde nessa trilha você tem sempre que estar voltando para olhar o seu título e não sair. Só que nessa hora de você completar os itens, né, dessas divisões, das seções, você pode, por algum motivo, sair do eixo da estrada, né? Sai, foge. Aí que entra, então, no meu ponto de vista, esses itens da criteriologia. Então, na argumentação, a explicação do raciocínio gerador das afirmativas. Às vezes você faz uma afirmativa, assim, peremptória, às vezes, e você não sabe de onde apareceu aquilo. Entendeu? Então, se vocês tiverem alguma ilustração, assim, algum exemplo, vocês podem até falar. Eu peguei aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o inversor é mais evoluído. Será que isso é verdade? Isso não é um apriorismo? Será que é sempre assim? Você fala uma frase assim e não explica mais nada? Entendeu? Então, assim, será que isso é verdade? Por que você chegou nessa conclusão? Qual foi o seu raciocínio para você chegar nessa conclusão? Se você fizer um raciocínio para tentar provar aquela sua afirmativa, muitas vezes você vai chegar à conclusão de que aquilo não é verdade. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes vem umas mensagens minhas, assim, umas ideias minhas, assim, peremptórias. Aí eu vou procurar a razão daquilo. Aí eu vou vendo que aquilo não é sempre verdadeiro. Entendeu? E não é fácil. Você coloca um item da fatologia que é o encadeamento lógico. O encadeamento E lógico. eu reconheço dentro da... Quando a pessoa faz o verbete, muitas vezes não tem tanta clareza para isso, porque eu tenho tido assim como resposta, né, da equipe. Não, isso não fica claro, isso esclareça mais, isso não dá justo aqui. São coisas que a pessoa... Por exemplo, o encadeamento lógico, né, que é a essência aqui da textualidade verbetográfica. Na verdade, a essência mesmo é a coerência, né, que é a ideia significativa de todo o verbete, é o conteúdo, assim, vamos chamar, é de você não entrar em contradição com nenhum momento do conteúdo. Mas a coesão é um elemento que favorece, que constrói, é um mecanismo linguístico para te favorecer a fazer esse elo, né, entre os assuntos e você chegar numa coerência, você manter a coerência. E é esse elo entre esses assuntos coerentes que se chama coesão, tá certo? Então, por exemplo, vou mostrar para você, quando eu fiz esse verbete,
Onde é que eu peguei essa ideia do encadeamento lógico? Então, assim, ó, na segunda linha, na terceira linha, tá assim, ó, a qualidade do texto. Aí eu coloquei a concisão, a correção, a grafia, a flexão das palavras. Entendeu? Então, toda essa sequência de itens aqui, ó, se eu tivesse espalhado essa sequência de itens pelo meu verbete inteiro, talvez eu não tivesse tanta coesão, entendeu? Então, a minha pretensão, como autora, de fazer a coesão é mostrar, para o leitor, quando lesse, ele acabasse de ler a qualidade do texto. Em seguida, quando ele fosse ler a concisão, a correção, a grafia, a flexão das palavras, a concordância, ele fizesse um fechamento de coesividade na cabeça dele, mostrando que todos esses itens iam construir a qualidade do texto. Entendeu? Essa foi a minha intenção de autor. Óbvio, gente, que a intenção do autor, ele não é isento, como a gente acabou de falar aqui, depende da interação com o leitor. Então, daí a responsabilidade da gente. Mais responsabilidade a gente tem de procurar fazer o texto enxutésimo, porque o leitor vai ler e vai complementar com o que ele tem de conhecimento na cabeça dele. Se você deixar uma brechinha, ele vai completar com aquilo que ele tem. Se a sua brecha for um pouco maior, ele pode complementar com alguma coisa que não convém, quer dizer, que não convém, que o autor não queria que ele entendesse, mas deixou brecha. E aí ele vai entender. Entendeu? E aí ele interpreta ao contrário aquilo que você quer fazer. E a sua Atares vai para o beleléu. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é obrigação da gente. Por isso que esse parágrafo aqui, ó, da intertextualidade, que eu coloquei aqui no finalzinho da argumentologia, e a minha frase enfática também puxa um pouco para essa questão aqui, tá? De o verbetógrafo tarístico dedicar-se à aquisição do confort enciclopédico, alicerce da textualidade verbetográfica, para expressar de modo insofismável. É uma pretensão muito grande da gente, mas ele está expressando de modo insofismável. O outro tem a liberdade de entender de acordo com o que ele conhece, entendeu? Mas você, na minha concepção, tem o para-dever, sabe? De procurar não deixar brecha, entendeu? Você sempre deixa a brecha, porque o outro sempre vai completar com o que ele quer. Mas, assim, se você tem a consciência tranquila de que você fez o máximo por aquilo ali, aí eu acho que você está cumprindo a cosmoética de escritor. Entendeu? Ô, Rosa, aqui na página 19, na síndromologia, você coloca 3 síndromes. A síndrome da dispersão consciencial, a síndrome do perfeccionismo e a síndrome de Amiel. Poderia explicar as 3, por favor? A síndrome da dispersão consciencial, eu coloquei seguida da síndrome do perfeccionismo. Aliás, as 3 têm um pouco, fecham um certo ciclo para mim. Porque, de um lado, você, quando está desenvolvendo um tema no verbete, porque a conscienciologia tem relação tudo com tudo, né? Então, é um problema você manter uma linha de argumentativa. Mas, assim, então você não pode dispersar. A síndrome da dispersão, você sabe, é a pessoa que por si só já é dispersa, vai fazendo uma coisa aqui, outra lá. Mas aplicada à escrita, é aquilo que você tem que desenvolver sobre a janela e acaba escrevendo sobre a porta. Entendeu? Então, do ponto de vista da escrita, é você manter, não dispersar aquele mega foco. Tá certo? Por outro lado, não pode chegar no perfeccionismo. Entendeu? Porque o perfeccionismo é aquilo que te amarra, que é aquilo que você nunca acha que está bom, que nunca estudou o suficiente, que o seu verbete nunca está bom. Por isso, você nunca manda para a equipe de revisão, acaba perdendo o prazo de mandar, perde o título e não vai mandar porque o seu verbete ainda não está pronto, que você ainda não leu tal livro, que você ainda não fez. Você tem que dar um basta nisso. Entendeu? E, por outro lado, também tem a síndrome da Amiel, que é aquele distúrbio mental que escreve as coisas mais inúteis, das maneiras mais repetidas possíveis e fica naquele negócio. Entendeu? Então, do ponto de vista da verbetografia, é um pouco impossível, assim, de você fazer isso, porque já para provar o título,
você já tem que ser um título original. Então, pela aprovação do título, já começa a escrita do teu verbete. Tá certo? Então, é bem sério essa coisa de você escolher o título. Mas mesmo assim, se você ficar, por exemplo, a gente em vários outros momentos aqui, se eu não me engano, até ontem mesmo a gente falou, das duas técnicas que a gente usa lá na verbetografia, que é a técnica do self-brainstorming, que é colocar no papel tudo que você já conhece, e a outra, que é a infopesquisa, que é aquela de você buscar na literatura, nos meios de comunicação, nos meios de infocomunicação, tudo a respeito daquele assunto, tá certo? Agora, se você fica só com o que você já sabe, você pode até cair na síndrome de Amiel, porque você vai ficar escrevendo uma coisa que você já sabe, uma coisa rebarbativa, entendeu? Sem uma informação nenhuma. E uma textualidade verbetográfica, ela pede um nível mínimo de informação para o outro. Entendeu? Por exemplo, numa dessas coisas que eu li aqui sobre textualidade, estava lá a frase: o oceano é água. A frase está perfeita, está coerente e coesa. Mas tem algum nível de informação aí? Não tem. Tá certo? Então é isso. Não adianta você fazer um texto coeso, coerente, que a textualidade vai acima disso. Certo? E a gente aqui também no verbete coloca no último item aqui que a verbação transcende todo o nível de coesão e coerência textual. Não é para abandonar a coesão e a coerência, mas a verbação do verbetógrafo, ele chancela aí toda essa questão. Ele é superior a essa questão da textualidade, que é muito intrafísico, né? Certo? Eu não sei, eu não fiz toda a listagem, mas eu acho que já deu para... Você quer algum específico aqui? Você queria de um modo geral mesmo, verdade, né? Eu queria que você coloque, porque é muito importante para quienes fazemos o verbete, considerar todos os itens. Porque é verdade, a pessoa fica com uma frase, que é uma expressão que faz parte da sua experiência, e acha que é uma para colocar, e não sempre é assim. Se a pessoa tem em conta todos esses itens, vai ter mais clareza do que realmente pode ou não considerar, né? Para evitar assim desviações do conforto. Tá, aqui tem uma coisa também interessante, que são os paralelismos, no item 7, que é de você criar paralelos, né? Associações de ideias assim, bem estabelecidos. Às vezes é como se você ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, e faz um paralelo qualquer e não fica bem. Então, isso faz parte também da sua necessidade de fazer uma coisa melhor, tá certo? Bom, vou adiantar aqui um pouquinho, tá? Na Fatologia 7, página 17, sétima linha, por obséquio, expandir e exemplificar a eliminação dos pedantismos vocabulares. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Mas assim, pedantismo vocabulares, a gente vê, eu já vi textos assim, aqui dentro, algumas vezes, poucas vezes, mas eu já vi textos assim, que a pessoa usava uns vocábulos tão sofisticados, tão na moda, que você falava assim, mas qual é a mensagem que isso aqui quer dar? E eu não conseguia entender, tá certo? Então, assim, por mais que você queira ver no dicionário, assim, não dá para você fechar todo aquele contexto. Aqui, a gente vai bater na mesma tecla de uma coisa que a gente já fez aqui. Não seria pedantismo vocabular usar as expressões que a gente está aprendendo aqui. O pedantismo, no meu ponto de vista, seria você usar sem você estar dominando aquele conceito. Então, por exemplo, seriexológico, por exemplo. Você sabe o que é isso? Se sabe, você vai usar, vai empregar aquilo bem, não vai ser pedantismo. Se você não sabe, se você usar, no meu ponto de vista, vai ser um pedantismo. Autotaque, ritmologia. Você sabe bem o que é isso? O conceito disso? Se sabe, não é pedantismo. Se não sabe, vai ser um pedantismo.
Entendeu? Então, o pedantismo aqui é um conceito relativo, tá certo? É um conceito relativo. Fala. Lembrei, Rosa, dos verbetes do professor Pedro Fernandes, que usa expressões, né, neologismo, expressões bastante, assim, eruditas, ricas, mas os verbetes dele não são pedantes. Não é pedantismo, porque ele domina aquele conhecimento, ele sabe por que ele colocou, como ele colocou, até os neologismos que ele propôs também. Então, acho que essa eu concordo com você, essa é a grande diferença. Eu fiz uma expressão aqui de um jargão, no sentido de jargão, para dar um exemplo aqui do abuso do jargão, que na verdade também eu acho que depende, é tudo relativo, tá, gente? Por exemplo, a transafetividade seriaxogênica autorrevezamental é uma coisa junto com a outra. São as palavras da moda aqui pra gente, mas se você juntar tudo, de repente não vai ficar tão claro. Aí se você, por exemplo, pegar essa expressão e destrinchar ela em 2 ou 3 expressões, fica muito mais entendível do que fazer uma expressão grande, fantástica, e não vai ficar tão claro. Uma outra coisa também que a gente costuma ver também, a gente sabe que não é nem da conscienciologia, é da ciência até convencional, é que na definição, para você definir um termo, você não pode usar um outro termo mais complicado do que aquele que você está definindo. Porque senão você, para entender aquilo que você está definindo, você vai ter que primeiro entender a outra palavra. Então isso não se usa, isso não é da conscienciologia, isso é da ciência convencional mesmo, né? Então, para você explicar alguma coisa, você tem que explicar aquilo com umas palavras mais simples. Eu não sei se eu te respondi, não sei se você queria outros exemplos, tá? Na 8ª linha, a falsa erudição. A gente até já falou aqui que o que eu estou chamando de falsa erudição também é um conceito relativo, né? Aqui a gente aprende várias e várias terminologias. Se a gente começa a falar aquilo igual ao papagaio, sem parar para estudar aquilo, para saber do que se está falando, é uma falsa erudição. Mas se a gente vai, estuda aquilo, pergunta sobre aquilo, discute sobre aquilo, você pode empregar aquela palavra e você não está cometendo falsa erudição. Então, falsa erudição é aquilo que você fala, mas você não compreende direito o significado daquilo que você está falando. Tá? E isso, a gente aqui, olha, nós somos conscientes, a gente não está livre desses pecadilhos, né? Tá certo? Eu até coloquei da outra vez um exemplo meu. Há pouco tempo aqui eu falei, a pessoa estava infiltrada, e depois eu parei e pensei assim, como é que eu usei essa palavra, essa expressão infiltrada, se eu analisei isso, se é porque infiltração está na moda, entendeu? Porque não é todo mundo que trabalha num ambiente diferente que está infiltrado. E eu usei, a fulana estava infiltrada. Eu parei e pensei, não, gente, eu tenho que parar com isso. Senão eu estou entrando no modismo, tá certo? Então, quais são os critérios para uma pessoa estar infiltrada fazendo? Então, tem que estar preparado, tem que ter pensado naquilo, tem que ter um projeto, tem que ter uma finalidade evolutiva, tem que ter uma série de quesitos que você não pode sair vulgarizando uma palavra assim, tá certo? Até porque, se a gente está querendo construir a conscienciologia como um legado, a gente não pode banalizar as palavras que a gente está usando. Então, quando eu coloquei isso, foi um pouco mais para a gente ter maior responsabilidade quando a gente falar. E eu estou falando a gente, não é vocês não, gente, sou eu também, tá? Ainda na fatologia, página 17, 8ª linha, por favor, explanar, se possível, por exemplo, o banimento dos adjetivos emocionais. Olha, por exemplo, adjetivos emocionais, esplêndido, né? Uma ação esplêndida. O que é isso? Você está esplêndida, assim, não faz muito sentido, não tem significado para a gente. Agora, se você colocar uma ação proexogênica é um adjetivo, então a gente não é contra adjetivo, mas a gente usa os adjetivos, mas complementando o assunto. Né?
É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, a gente vai procurar tirar, né? Porque tem pessoas que não conseguem, mas a gente vai procurar tirar todos os adjetivos emocionais que mexem com a emoção. E isso não é só da Conscienciologia. Se você estudar os livros de lógica, tem um livro do Irving Copping, o nome dele mesmo é Lógica alguma coisa na comunicação. Ele deixa claro isso, que quando você lê um adjetivo emocional, você você entra num fluxo emocional e pode perder a lógica do contexto ali, você perde a noção lógica do... Um exemplo, Rosa, aí seriam os superlativos, agradabilíssimo, belíssimo, né? Todos os superlativos que são evitados. Que são evitáveis. Que tem essa conotação emocional. Agora, pode ser, a gente não pode generalizar, pode ser que tenha um caso que seja extremamente pertinente você usar. É uma orientação, assim, não? É uma orientação. Sempre tem as exceções. Agora, esse banimento está forte, né? Eu botei forte mesmo para poder... É porque a gente, quando começa a escrever, principalmente verbete, a gente às vezes exalta, né, umas coisas que não tem necessidade. Fatologia, página 17, 8ª linha. Poderia esclarecer mais sobre o banimento dos adjetivos emocionais, mesmo no verbete com tema central nosográfico? Qual seria a diferença se haveria adjetivos nosográficos racionais? Olha, nosográfico patológico, por exemplo. Temperamento patológico. Eu não estou exaltando nada, Esse patológico é um adjetivo, está mostrando que é nosográfico, né? Agora, vamos pegar um adjetivo bem dramático, assim. Temperamento terrível. Abominável, né? Aí não dá. Mas a pergunta aí, será que a pessoa não quer saber se nos verbetes nosológicos, de tema nosográfico, se cabem esses adjetivos? Foi isso que eu entendi da pergunta. Sim, qual seria a diferença se haveria adjetivos nosográficos racionais? Sim, há nosográficos racionais. Sim. Você pode usar a sua razão. E há aqueles evitáveis também. E aqueles que mexem com a tua racionalidade. Certo? Por exemplo, tema central nosográfico. O nosográfico já é um adjetivo e é racional, porque você está classificando os temas em 3 tipos de tema: homeostático, neutro e nosográfico. Interaciologia, página 19, poderia ampliar a interação fatores lógicos, fatores socioculturais? É o seguinte, tem uma frase que diz assim, cada um tem a sua própria lógica, né? Uma vez eu falei isso com o professor Waldo, ele falou assim, lógica pessoal é burrice. Quando você... Eu disse, não, professor, eu usei a minha lógica pessoal. É a burrice pessoal, ele brincou comigo. Mas, de fato, é isso mesmo. Tem culturas, tem pessoas que têm lógicas próprias, tá certo? Então, vai depender, a interação dos fatores lógicos vai depender dos fatores socioculturais. E os fatores socioculturais vão fazer interação com os fatores lógicos, a forma da pessoa pensar. Tá certo? Então, por exemplo, estou me lembrando aqui de um exemplo até que foi o Nário, uma vez que deu numa ilha longe daqui, não sei se é Filipinas, não sei aonde, que as pessoas gostavam de ter a pele bonita, era aquela pele cheia de doença de pele. Então as pessoas deixavam a pele ficar cheia de doença para poder se sentir bela. Então vejam, qual é o fator lógico que essa comunidade tem, né? Daí, só por essa lógica sociocultural dela, você vai ver que a lógica de pensamento, a lógica de escrita dela vai ser completamente diferente da nossa. Enquanto nós queremos a saúde da pele para mostrar a beleza da pele, lá queria a doença da pele para mostrar a beleza da pele. Posso esclarecer esse exemplo, porque é bem da minha área. É dentro da sua área? Então fala. É dentro da micologia. São tribos indígenas que usavam, que existe uma micose
que dá na pele, que causa lesões que são círculos um dentro do outro. Eles achavam lindo a pessoa ficar com esses círculos na pele, um dentro do outro. Não, eu não podia nem estar lá, porque se eu estivesse lá também, talvez eu achasse... terrível, não, gente, eu ia achar bonito também, apesar da coceira, né? Porque círculo... E outra tribo indígena usava uma outra micose nos cabelos, que enchiam os cabelos de pontinhos brancos. Então, é como se ficassem com pontinhas brancas. Entende? Eles também faziam isso. Eles dormiam com o cabelo enterrado na terra, faziam um buraquinho, enterravam o cabelo, para pegar da terra esse fungo que existia ali. São coisas, curiosidades. Eu estou me lembrando aqui que eu trouxe também no verbete que eu discuti aqui, eu não sei se foi da causalidade ou do raciocínio lógico, um desses dois, que acho que foi da causalidade. Foi da causalidade, sim, de uma comunidade indígena também, que tinha piolho e que coçava muito piolho. E aí, quando tinha febre, parava de coçar os piolhos, né? E os piolhos iam embora. Então, eles achavam que a febre curava o piolho. Passava a febre, os piolhos logo vinham para cá. Então, a causa não era que a febre curava os piolhos, era que os piolhos não conseguiam ficar naquela quentura, naquela temperatura. Então, por isso você vê a lógica, né? Até a lógica de causalidade, o que é causa e o que é efeito. Entendeu? Então, é bem complicado, né? Essa coisa dos fatores lógicos e os fatores socioculturais. Da nossa racionalidade, que entra na questão da escrita, qual é o diferencial aí? É a pesquisa que tem que fundamentando tudo. Isso, né? Que não pode ser o achismo. E a pesquisa é ampla. Por isso é que a gente não pode abrir mão da pesquisa da ciência convencional, entendeu? A gente não vai fazer o que ela faz, ficar restrita ao físico, mas dentro do recorte do físico, ela cumpre o papel dela. E até puxando para a questão dos verbetes, porque a gente fazendo a revisão vê isso, a quantidade de vezes que as pessoas querem colocar achismos, ao invés de fundamentar, tipo, o princípio de não sei o quê, ao invés de fundamentar, mostrar que aquele princípio de fato existe. Né? Ou a mania de não sei o quê. Mania é uma doença, então tem que existir essa mania. Né? Ou a síndrome disso, tem que existir essa síndrome. Então, são coisas dessa natureza que cabe nessa discussão. Ana, um minuto só, porque eu estou aqui em fobiologia e diz a ausência da lexicofobia. Se lexicofobia é fobia a escrever, não a escrita, a ausência é que você está de bem com a escrita. Ausência de lexicofobia. Então, lexicofobia, você está de mal com a escrita. E a ausência da lexicofobia, você está de bem com a escrita. Você está negando uma negação. Pero isso está em fobia, entendeu? Uma pessoa que tem gosto por a escrita não é fóbica. E está em fobia. Entendi. Entendeu o que quero dizer? Entendi o que você está falando. Eu poderia colocar simplesmente lexicofilia. Sim. Sim, é sinônimo, é igual. Sabe, em matemática tem uma equação. A ausência de lexicofobia é igual a lexicofilia. Se você quisesse colocar lexicofilia, você colocaria na seção filiologia. Eu não quis, eu quis chamar a atenção de não ter medo da palavra, da escrita, da palavra, na verdade, né? Do vocabulário, de ter... Aí você vai usar dentro da fobiologia. É uma questão de construção do verbete. Eu não poderia colocar fobia dentro da filiologia. Só se eu usasse o que você falou, a sinonímia. Mas eu não queria usar sinonímia, eu queria ser do contrário, contra, entendeu? Você achou interessante? Uma coisa positiva é uma coisa, vamos a dizer assim, negativa. Uma fobia é negativa, é nosológico. Então, você pôs uma coisa positiva, desejo da escrita, ou amor por la escrita, como você quiser, em uma fobia, que fobia é patológico. Isso é o que eu me dava pode ser tema de língua, que eu sabe que Rosa com isso temos problemas. Entendi.
Oi, fala. Você poderia ampliar na ciclologia o ciclo conformática, fatuística, detalhismo, perfilologia, argumentologia e acabativa. Esse ciclo aí é o ciclo das divisões do verbete. Se você olhar o verbete, a primeira divisão é conformática, o segundo é fatuística. Então, na conformática, você dá forma à sua ideia do título, né? Através da definição, sinonímia, antonímia, tá certo? Na fatuística, você tem 3 seções lá dentro, que é aquilo que você pensa a respeito daquele tema, como é que se processa a sua intraconsciencialidade a respeito daquele tema. Aí vai para a pensenologia. A fatologia, que é os fatos correlacionados com aquele teu tema, e a parafatologia, que são os parafatos, os fenômenos extrafísicos relacionados com o seu tema. No detalhismo, são 28 sessões, a última só, que é a interdisciplinologia, que é obrigatória, que é fixa, o resto tudo é eventual, mas normalmente você coloca pelo menos 20, né? É para você detalhar, tá certo? Então, depois da fatuística vem o detalhamento. Aí depois você vai entrar na perfilologia, que é a correlação entre todos os perfis, todas as personalidades que estão relacionados com aquele seu tema. Aí depois você vai para a argumentologia, onde você dá exemplo daquele seu tema, culturologia, onde você coloca as culturas relacionadas com o seu tema e faz outras enumerações que forem pertinentes. E por último vem a acabativa, que é a remissiologia, onde você indica outros verbetes da enciclopédia para você complementar aquele assunto. A frase enfática, que é o resumo do seu verbete. E a questionologia, que são as questões que você instiga, né, o leitor para ele fazer sua autopesquisa. Tá certo? Bom, em fatologia, página 17, página 4, de baixo para cima, poderia expandir o fato da coerência depender do estreitamento entre a intenção da escrita do verbetógrafo e os conhecimentos dos interlocutores. A gente deu até um exemplo aqui. Aqui na Conscienciologia tem uma coisa muito interessante, que todos nós aqui estudamos a ciência Conscienciologia. Então, qualquer intenção de escrita que a gente tenha, o corpus da Conscienciologia já vai possibilitar essa facilidade da criação da coerência entre a intenção do autor de escrever e o leitor, e a compreensão, o conhecimento dos interlocutores. Todos nós aqui conhecemos o linguajar da Conscienciologia e conhecemos os conceitos, né? Nem que sejam os básicos. E isso facilita, então, esse fato da coerência depender do estreitamento. Então, a coerência para a gente aqui, a gente criar coerência no verbete da gente, é um pouco mais fácil do que você pegar um tema diferente, numa ciência qualquer, diferente, que você tem como vou dizer, tem que botar todos os subsídios ali, né? Aqui a gente faz isso de alguma maneira mais tranquila. Tá? Não estou dizendo que seja trivial, mas é mais tranquila. Não sei se ficou fácil aqui, se ficou entendível aqui. Porque a intenção de escrita do verbetógrafo e os conhecimentos dos interlocutores. Então, se você deixa, por exemplo, oculto alguma palavra, o leitor é capaz, conhecendo aquele assunto pelo corpus da Conscienciologia, de fechar aquele conteúdo de uma maneira mais apropriada do que uma pessoa que não conhece nada aqui, tá certo? Então, essa é a minha... Mas a gente não pode também ficar presa só aos leitores da própria Conscienciologia. A gente tem que procurar melhorar a nossa escrita, conhecendo, sabendo que os interlocutores, o que eles conhecem e também o que eles não conhecem, tá certo? Se a gente pretende aí divulgar os nossos verbetes para pessoas fora da Conscienciologia. Como o leigo interpreta um verbete?
Como é que um leigo... digamos assim, eu nunca cheguei aqui na Conscienciologia, peguei a enciclopédia, e agora? Olha, eu não vou saber te responder essa pergunta, porque eu quando comecei a fazer verbete, eu já não era tão leiga. Mas tem uma questão aqui séria. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo. O primeiro livro que eu li do professor Valdo, que era, se eu não me engano, foi até aquele... Foi o Projeciologia. Que ele fazia todo o texto apostilhado, eu achava aquilo chatérrimo. Porque li uma palavra-chave e depois tinha que ler o texto. Li uma palavra-chave e depois tinha que ler o texto. Depois, agora, eu não consigo mais ler um texto, quer dizer, eu não consigo ler mais, eu estou forçando a barra, mas assim, eu gosto muito, valorizo muito o estilo apostilhado, e a única maneira que eu consigo escrever, eu não consigo mais escrever assim, um texto sem estar apostilhado, porque eu acho que elimina redundâncias e tal. Então, assim, do ponto de vista da leitura, o que mais choca as pessoas é este estilo apostilhado, que é um parágrafo atrás do outro. Eu digo para você que isso é momentâneo e que a pessoa vai entendendo aos poucos. Outra coisa é o conteúdo e a fórmula formal em si. A pessoa que se interessar por entender o verbete, como a gente tem muitas pessoas que estão assistindo Tertúlia, pela primeira vez estão se interessando, são pessoas que, de alguma maneira, têm algum rapport com a ciência Conscienciologia. A gente levanta a hipótese de terem tido curso intermissivo e que vão, de alguma maneira, procurar meios de resolver essa dificuldade que você está falando. Entendeu? Aquelas pessoas que olham isso aqui, como a gente já teve pessoas aqui, que olham isso aqui, não, tem muito neologismo, isso aqui é só para afastar as pessoas, em vez de fazer um texto para todo mundo entender, coloca esses neologismos e não se interessa, a gente também não pode fazer muito por ele. Entendeu? A gente só pode fazer e explicar para a pessoa que queira, que se interesse por entender o verbete. Agora, se a pessoa está interessada em entender o verbete, está com dificuldade de fazer o verbete, eu tenho uma sugestão. Sugeri fazer o programa Verbetografia. E no programa Verbetografia, mesmo que a pessoa não queira escrever o verbete, ela vai compreender como ler, vai entender, por exemplo, tematologia. Que diacho é isso de tema central neutro? O que é isso? Né? Então, ela vai lá ver que esse tema central neutro é uma classificação que todos os verbetes têm em 3 vertentes. Ou ele é neutro, ou ele é nosográfico, ou ele é homeostático. Tá certo? Então, na hora que você lê esse verbete aqui é neutro, você já tem todo um posicionamento. Sua cabeça faz assim, um escandisco, né? E, opa, esse aqui é neutro. Então, já tem uma informação assim imensa nessa pequena linha aqui. Tá certo? Quando você, a pensinologia, a fatologia, essa fatologia não está explicando nada. Se você começar a ler alguma coisa, você vai entender aqui. Se você não entende tudo, aí a gente, vai procurando entender. Por isso que tem a remissologia. Não sei se eu te esclareci nada, mas assim, se a pessoa se interessa por entender o verbete, não consegue, tem vários métodos, tem a enciclopédia toda com verbete, tem o manual da verbetografia, tem o programa Verbetografia, tem as conversas assim, informais com a gente. Várias pessoas que vêm de fora me perguntam, como é que isso aqui? E a gente vai conversando, entendeu? Agora, eu digo para você o seguinte, pela minha experiência, o que mais impede a pessoa de compreender é o antagonismo de imediato, entendeu? E aí esse antagonismo não é a gente que vai conseguir, não tem curso nenhum, não tem linguagem nenhuma que vai fazer a pessoa entender a consciência. Eu pergunto pelo seguinte, daqui um pouco essa enciclopédia vai estar nas bibliotecas. Sim. Essa é a questão. Mas olha só, do mesmo modo, o Projeciologia já está nas enciclopédias, nas bibliotecas, os tratados todos já estão, entendeu? Então, assim, a gente não pretende, a gente não acha, não é não pretender, a gente não acha que todos vão acessar e vão compreender e vão querer entender. A gente não tem essa ilusão.
Tá certo? A gente, quando faz isso, é para pensar assim, os intermissivistas. Entendeu? E tem também a finalidade aí maior, assim, egocêntrica de minha parte, possivelmente altruísta da parte de vocês, que é o autorrevezamento. Eu quero encontrar essa enciclopédia com esses verbetes desse jeito na próxima vida. Entendeu? Entendeu? Da minha parte é egocêntrica, egoísta. E tem um lado também altruísta, né? Porque do mesmo jeito que a gente está construindo em grupo, a gente acha que todos vão fazer isso também. Não sei, eu acho que esse debate é bem contínuo aqui, sabe? O uso dos neologismos, que as pessoas não vão entender. A Dulce queria falar alguma coisa, Dulce? Já colocou, mas só lembrando, né, que a enciclopédia ela é a mega gescom grupal de todos nós intermissivistas e ela foi proposta e organizada pelo professor Valdo. Então, ela precisa abranger o top de verpom e de neologismo da conscienciologia, entende? Agora, para esse público que você está talvez pensando, se referindo à hipótese de abranger um público mais amplo, aí eu acho que entram as nossas obras. A responsabilidade de cada um de nós, aí dependendo aí do seu público-alvo, leitor, de você traduzir, vamos dizer assim, tanto com o seu vocabulário técnico, o seu vocabulário mais específico, para algumas pessoas acessarem. Né? Porque eu acho que, como a Rosa falou, é um desafio. Né? Eu não posso me estender, que eu sei que ainda tem muitas perguntas. Tá bom, depois a gente conversa mais com você. Gente, olha, eu vou pedir licença a vocês, mas eu vou agora atender os teletertulianos, que tem muita pergunta aqui. Tá certo? Aqui, ó. Página 18, primeira linha. Poderia abordar interesses em abstrair as informações das inter-relações com as coisas e com os outros. Assim, ó, na verbetografia, quando você tem um tema, a gente precisa de acrescentar aquilo. Então, em alguns momentos, por exemplo, na fatologia, a gente precisa de colocar os fatos do dia a dia que estão relacionados com aquele tema que você está desenvolvendo. Então, a pessoa tem que se abrir para ter um interesse em abstrair, absorver a ideia central de todas as informações no que está ocorrendo com ela no dia a dia. Isso é uma predisposição pessoal, certo? É ter olhos para enxergar. Não é assim de uma hora para outra que você vai vendo, mas com o desenvolvimento do parapsiquismo, com o desenvolvimento da atenção, da concentração, você vai conseguindo fazer isso. Tá? E o raciocínio analógico também. O que meu tema tem a ver com isso? Aí o professor Valdo sempre diz que a gente tem que fazer assim, ó, você está escrevendo sobre relógio. O que relógio tem com a cadeira? O que relógio tem com a pessoa? O que relógio tem com o papel? O que o relógio tem com a mesa? E vai procurando fazer todas as correlações. Isso, de alguma maneira, vai treinando você a abstrair do cotidiano as informações. Para a fatologia, terceira linha, como se dá o compromisso do Verbetov com a tares parapsíquica? Esse compromisso, na minha opinião, ele se dá com duas questões. Primeiro, o desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Segundo, com o autocomprometimento com a tares, né, que é com a interassistência, né, através do esclarecimento. Então, esse compromisso não tem outro jeito. É você desenvolver o seu parapsiquismo e você está sempre colocar como mega foco seu, como primeiro plano seu, o trabalho de interassistenciologia. E aí, a interassistenciologia vai priorizar a tares, que é a tarefa do esclarecimento, que é esclarecer o outro com relação aos conceitos. Na mitologia, poderia aprofundar o mito do verbete ser a simples justaposição de itens? Isso aqui a gente vê muito, sabe? As pessoas falando assim, ó, verbete é muito fácil. É só pegar a chapa e ir colocando lá os itens. Eu acho que isso é um mito. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que para fazer um verbete, eu tenho que pesquisar, eu tenho que colocar uma listagem, tenho que colocar, às vezes, os itens, mas depois tem que selecionar quais aqueles itens que vão dar uma informação para o leitor. Aí eu costumo usar uma técnica assim, ó, esse item, o que esse item está contribuindo para
informar ao leitor sobre esse assunto que eu quero explicar para ele. Então, não é só você vem na cabeça e vai colocando ali. Aí depois você ainda faz uma outra coisa, vai olhar, ver se aquele item está no lugar mais correto, dentro da chapa verbetográfica, se está na ordem melhor. Então, não é só uma justaposição de itens, certo? Porque também tem uma coisa que é o seguinte, na ciência, na linguagem comum, você tem uns mecanismos de fazer a coesão, que são umas palavrinhas que você usa para fazer a ligação de um pedacinho da fala com o outro. Por exemplo, além do mais, além de tudo, neste, mas, porém, contudo, todavia, por exemplo, analogamente. E no verbete, nem sempre tem, porque o verbete é enumerativo, o sistema dele, o estilo dele é enumerativo. Então, você pega aqui a fatologia, você vê um item, ponto e vírgula, outro item, ponto e vírgula, outro item. Mas, como eu mostrei há pouco, um item prepara o leitor para o seguinte, que prepara o leitor para o seguinte. Então, não é só botar um ao lado do outro, tem que pensar qual é a melhor ordem. E isso é textualidade verbetográfica. Eu acho que a essência do verbete está nessa pergunta que ela fez. Foi ótimo fazer essa pergunta. Que, apesar de não ter esses elementos coesivos ao longo do texto, mas colocar um item ao lado do outro não significa amontoar todos os itens. Tem que ter uma lógica para colocar eles. E a textualidade sai daí. Tá? Na parafatologia, terceira linha, como se dá o compromisso... Já li isso aqui, desculpa. Na perfilologia, você destaca diferentes tipos de verbetógrafos, neoverbetógrafo, veterano, inversor e reciclante. Poderia distinguir esses tipos em relação ao tema do verbete, textualidade verbetográfica? Sim, olha, o neoverbetógrafo é aquele verbetógrafo que está fazendo seu verbete pela primeira vez. Não significa que ele vai fazer um verbete menos ou mais coeso, coerente. Não significa. Tem neoverbetógrafos, como a gente diz, já nasce pronto, né? Então, a pessoa faz o verbete de uma maneira escorreita desde o início. Já o veterano, nós temos aqui alguns veteranos que ainda têm problema com a elaboração do verbete. Porque, na minha opinião, não se dedicou o suficiente ainda para o conforto da enciclopédia. Tá certo? Ou por alguma deficiência mesmo, né? Por exemplo, nós temos aqui na comunidade muitas pessoas que são disléxicas. Então, o disléxico realmente tem um pouco mais de dificuldade, o que não implica na impossibilidade, gente. Todos nós que estamos aqui temos condição de fazer o verbete, tá certo? O veterano, o inversor e o reciclante é a mesma coisa. Olha, inversor e reciclante. Nós temos reciclantes que escrevem com uma melhor textualidade do que inversores e temos inversores que escrevem com mais textualidade do que o verbetógrafo. Nós que trabalhamos com a multidimensionalidade, nós sabemos que tem inversor, reciclante, vai depender da vida pregressa dele, né, de outras vidas, e do que ele fez nas outras vidas. Né? Poderia relacionar a textualidade verbetográfica superficial na exemplologia com o item 15. Então, na exemplologia, a superficial é aquele texto que é coeso, não tem problema nenhum de coerência, mas ele não fez o exaurimento conteudístico, ele não estudou tudo que ele podia a respeito do conteúdo. E na página 21, item 15, a superficialidade, evitar sínteses conteudísticas sem aprofundamentos analíticos, é um pouquinho diferente. É assim, ó, você lê uma coisa, ou você vivenciou uma coisa, e já tira uma síntese daquilo ali. Você não pesquisou se é sempre daquele jeito que acontece. Uma coisa simples, bem simples. Tem pessoas que até hoje acham que banho de energia é só o amparador que dá. Ela não pesquisou para saber que tem assediador que dá banho de energia, tem o processo emocional que dá banho de energia, tem o processo, assim, sabe, da autodescoberta que dá um banho. Você pode provocar um banho de energia. Você, quando descobre um negócio, você fica tão eufórico que aquilo sobrevém um banho de energia. Então, tem várias formas de ter um banho de energia. É nesse sentido que eu estou falando. Você te faz uma síntese e não analisou profundamente para ver se aquela síntese é uma síntese mesmo ou não. A ciência das ciências não seria filosofia? Eu concordo com você, uma parafilosofia. Mas eu levei não vou dizer que eu levei um não assim do professor Valdo quando eu falei com ele, porque
qual é a questão da filosofia? Eu falo que eu concordo com você do ponto de vista intrafísico, assim, da minha mentalidade intrafísica. Mas a filosofia, ela prima mais pela teorização. E o professor Valdo, quando fala que prefere, né, a ciência, porque ele quer que seja uma coisa prática, por isso que a gente usa teática, tá certo? É uma teoria que tem que ser embasada pela prática. 1% de teoria, 99% da prática. Por isso é que a filosofia não daria, tá? Por que não se compreende a Conscienciologia como sistema filosófico? Eu acabei de explicar a você, meu amigo. Seria por decorrência da suposição de que a filosofia seja considerada um sistema teórico e não prático. Puxa, nem tinha visto isso, mas é isso mesmo, tá? Fatologia, página 17, 12ª linha. Poderia comentar o impacto mental somático necessário para Tales? Isso aqui é o seguinte, até na ciência convencional, quando você está estudando linguística, assim, você vê que o texto ele tem que ser impressivo, ele tem que causar um impacto no leitor, tem que ter uma informação nova para o leitor, senão aquilo vai ser chovendo molhado. Então, uma boa textualidade tem que ser isso. Do ponto de vista da impactoterapia e da nossa Tales aqui, a gente tem que criar um impacto com o leitor. Tá certo? O professor Valdo, no tratado dele, Homo Sapiens Reurbanizatus, ele coloca 100 técnicas para poder colocar para o outro essa ciência nova, que essa ciência nova, mexendo com a multidimensionalidade, ela exige técnicas novas para criar exatamente esse impacto. Tá certo? Gostaria que comentasse o entrosamento paracerebral com amparador de função. Professora Rosa Nader, você já realizou o enrompimento de seu paracérebro? Você sabe que às vezes eu fico achando que em momentos muito raros eu já consegui fazer isso, mas não é uma coisa que eu domine, né? Aliás, não sou só eu não, acho que todo mundo aqui já deve ter tido um lampejo de rompimento do psicossoma. Quando você tem aquela ideia brilhante, né? Eu acho que você tem eu vou ficar devendo aqui algumas perguntas. Vamos tentar ver aqui. Você falou, Você falou que a forma direta, sujeito, verbo, predicado, é mais aconselhada na escrita conscienciológica. Entretanto, a ordem das palavras em uma frase é de grande importância. De acordo com diversas teorias, a primeira palavra, expressão em uma frase é chamada de tópico. Isso. Por meio dela, o autor pode chamar a atenção do leitor ao seu objetivo comunicativo. Por isso é que o estilo apostilhado é importante, que a gente coloca uma palavra-chave no início e vem o parágrafo seguinte. Esses tópicos, né, que a gente chama aqui de subtítulos, eles são para isso, para chamar a atenção do leitor ali. Então, não é qualquer palavra que você coloca ali. Por meio dela, o autor pode chamar a atenção. Como se dá essa questão no caso da escrita conscienciológica, em que devemos evitar qualquer inversão em ordem? Não. Olha só, eu não disse que ia evitar qualquer uma. Em alguns momentos você pode colocar numa ordem mais apropriada, mas essa questão que você está falando dos tópicos, o próprio estilo apostilhado, ele já faz isso. Quando ele coloca pensenologia, fatologia, parafatologia, se você for na argumentologia, que são parágrafos mais soltos, você tem lá evitaciologia, criteriologia e assim por diante. Tá certo? Agora as últimas perguntas. Poderia citar alguma das técnicas facilitadoras do aperfeiçoamento conteudístico do verbete? A gente vai deixar isso para outro dia. Tá certo? Aqui as outras perguntas a gente mais ou menos já respondeu. Tá certo? Aí a gente agradece muitíssimo, peço desculpa pelo passar do tempo aqui, que a gente ultrapassou muito aqui o nosso tempo. Agradeço demais a presença de vocês, a energia que vocês mandaram aqui para mim, através das perguntas, através dos olhares, através de toda a participação, né? Agradeço a todos os verbetógrafos que mandaram, ao teletertulianos que mandaram perguntas. Peço desculpa àqueles que eu não consegui responder as perguntas. E eu passo, então, o nosso tempo aqui para os comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença 32, perguntas presenciais 18 e perguntas online 26. Hoje teremos os seguintes recados.
Cristina, cursos da IAC, Beatriz, cursos Princípios da Saúde Consciencial e Tiago, Dispersidade. Antes, com vocês, Eliane, amigos do Enciclopédia. Boa tarde a todos. Eu quero convidar, especialmente hoje, os teletertulianos e teletertulianas, empresários, empresárias, né, que se interessam pela conscienciologia, a patrocinarem o site das tertúlias, a se constituir uma empresa amiga da enciclopédia. Você faz uma adesão, que pode ser semestral ou anual, e a sua marca, sua logomarca, seu logotipo, ele é diariamente colocado, né, no site das tertúlias e fica todo o tempo rodando e divulgando a sua marca. Nós temos feedback, retorno muito positivo de empresas que são empresas amigas e que têm conseguido bastante retorno de divulgação em todo o Brasil, em todo o mundo, aliás, porque a tertúlia é vista no Brasil e também em outros países. Então, se você ficou interessado em saber mais de como funciona ser uma empresa amiga da enciclopédia, entre em contato com o CAEC. O telefone é 45, que é o código de área, 3525 2652. E você, pessoa física, pode ser um amigo da enciclopédia, enquanto pessoa física. Basta também passar aqui na recepção do CAEC, você que está sentado aqui no tertuliário e não é amigo ainda, ou você que é teletertuliano e quer ser um amigo da enciclopédia, também entre em contato por esse mesmo telefone. Muito obrigada. Boa tarde. A IAC está oferecendo para vocês, no 2014, janeiro de 2014, 2 cursos que são verdadeira imersão de extrapolação energossomática. Eles são energizador lúcido e estado vibracional. Ambos 2 estão sendo ministrados pelos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivegliato, e os dias são 11 e 12 de janeiro, respectivamente, ou seja, o segundo fim de semana de janeiro. Para mais informações, você pode contatar o site São Paulo, que é brasil@iacworld.org, e o telefone é 45 8432 8128. Repito, 45 8432 8128. Os cursos vão ser ministrados no horário das 10 às 13 horas e das 15 às 20 horas 30, respectivamente. Aproveite, a IAC espera vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito. Este curso aborda a saúde com enfoque na autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu terá início no dia 8 de fevereiro de 2014. Em Porto Alegre e São Paulo, iniciará no dia 15 de março de 2014. No módulo 1, abordará o novo modelo de saúde a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. No módulo 2, a saúde profissional e financeira. No módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no 4º módulo, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 30 25 1404. Obrigada. Boa tarde, convidamos você a participar do curso Desperticidade. Estará ocorrendo a partir de amanhã, sábado, domingo e segunda-feira. O curso será teórico-prático, contará com campos bioenergéticos para desbloqueio dos chakras encefálicos, instalação de estado e domínio de estado vibracional, além de outros campos focando a desperticidade. Então, o curso ele é promovido pelos professores, basicamente, pelos EPICONs, basicamente expertos, professor Moacir Gonçalves, professor Everton Santos e professor Luiz Gonçalves. Todos são convidados. Qualquer coisa, entre em contato conosco pela secretaria do CAEC. Obrigado. Boa tarde, convidamos você a participar do curso Desperticidade. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. No módulo 1, abordará o novo modelo de saúde a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. No módulo 2, a saúde profissional e financeira. No módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no 4º módulo, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 30 25 1404. Obrigado.
Amanhã, mito da fórmula pronta. Especialidade, experimentologia, verbetógrafa, professora Sônia Margarete. Obrigado pela atenção, tenham uma boa tarde.